Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Então vamos para a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, segundo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Irmãos, tem muitas pessoas como Adonias, nos dias de hoje também, querendo usurpar a posição do outro, o trono do outro, o cargo do outro, o ministério do outro. Nós sabemos muito bem que o sucessor de Davi seria o rei Salomão. Deus já tinha falado isso com Davi e tinha prometido isso a Davi. Só que Davi, irmãos, ele foi um ótimo guerreiro, mas um péssimo pai. Ele foi valente, matou gigante, matou urso, matou leão, derrotou exércitos inimigos, tinha grandes vitórias externamente falando, mas internamente, na sua casa e na sua família, ele foi derrotado algumas vezes. Foi um fracasso, irmãos. Teve sucesso fora, mas derrota dentro. Infelizmente tem muita gente assim. E nós vamos ver o porquê disso. Quando Adonias disse, eu reinarei, o reino não era para ele. Não pertencia a ele. Talvez por ele se achar mais velho que Salomão, ele achava que era o sucessor do pai. Mas não era a vontade de Deus que ele fosse rei no lugar de Davi, seu pai. Ele tinha que aceitar a posição que Deus deu a ele. Mas tem gente que não quer aceitar. Tem gente que quer aparecer. Tem gente que quer o status. Tem gente que quer o cargo. Tem gente que quer ser aplaudido. E é interessante notar que ele não fez isso sozinho. Ele conquistou a confiança de Joabe, que era um general. E não somente isso, Joabe ficou do lado dele, mas não só Joabe, mas também, como diz aqui a palavra de Deus, o sacerdote Abiatar. Todos esses dois eram fiéis a Davi, mas se deixaram se levar pela conversa do Adonias. Cuidado, para que o Adonias, espiritualmente falando, não venha fazer sua cabeça. Venha fazer você passar para o lado dele, achando que ele é alguma coisa. Ele tinha que se contentar com a posição que Deus o colocou. Diz a palavra de Deus que a um Deus deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que importa é a fidelidade. E se a pessoa for fiel, no mínimo, Deus coloca sobre o muito. Mas Adonias não entendeu isto. Não, eu vou reinar. Ele chega a dizer para a mãe de Salomão, a Batseba, depois que Salomão é coroado rei, ele dizia, eu que era para ser rei, mas aí tomaram o meu lugar, mas tudo bem. Mas eu quero fazer um pedido para a senhora, que é mãe de Salomão, que é meu irmão, para que ele me dê Abisag, que era concubina de Davi, para que seja minha mulher. Irmãos, ele gostava de afrontar.
Ele era orgulhoso, ele era soberbo, fazia a cabeça das pessoas. E não se contentou com a sua posição, porque Davi não sabia do ocorrido. Davi estava doente, acamado, Abisag estava ali do lado dele, dando uma assistência. Quando ele fica sabendo o que Adonias fez, ele chama o seu pessoal de confiança, o general, o sacerdote, o profeta, manda pegar a mula dele, a mula do rei, para que Salomão montasse e assentasse no trono depois, e o coroasse como rei, e tocasse a buzina. E foi o que aconteceu depois. Adonias ficou estremecido e as pessoas que estavam com ele também. Muitos fugiram. Olha que situação que Adonias colocou. Muita gente que estava com Adonias não sabia dessa conspiração. Eles achavam que Davi sabia o que ele estava fazendo e aprovava o que ele estava fazendo, mas não. Porque o trono era para Salomão. E mesmo assim, ele não se contentou, ficou indignado, vai pedir a Abisag. Quando a Batseba vai falar com o seu filho, o rei Salomão, ele diz: está defendendo ele? Dá para ele também um trono? Ele ficou indignado com essa ousadia de Adonias. E ele disse: Adonias falou essa palavra contra a sua própria vida. E ele manda matar o seu próprio irmão. Que situação! E tudo isso aconteceu porque, versículo 6, nós lemos: e nunca seu pai o tinha contrariado. Por que fizeste isso? Davi nunca repreendeu Adonias, nunca disciplinou o seu filho Adonias, nunca o contrariou. Nunca impôs limites ao seu filho. Por isso que o seu filho foi o que foi. Arrogante, prepotente, soberbo, se achando melhor do que os outros, fazendo a cabeça dos outros, tirando proveito dos outros. Coisa séria. E tem muitos Adonias aí por causa de um pai ausente, de um pai que não contraria, que um pai que não ensina o filho no caminho que deve andar, que não educa, que terceiriza, que não dá responsabilidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz assim, que o filho entregue a si mesmo em vergonha, trará vergonha a seu pai ou a sua mãe. Nunca o repreendeu. E olha o que aconteceu. Às vezes a pessoa está gerando um filho rebelde, gerando um filho soberbo, arrogante, prepotente, mandão, autoritário, porque não colocou limites. E a consequência vem. Um exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo, quando o jovem rico foi até ele dizendo: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Aí Jesus cita alguns, ele fala: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus falou assim: falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E a palavra fala dessa forma, e ele saiu contrariado com aquela palavra. O jovem rico queria a vida eterna, mas depois ficou contrariado com a palavra que Jesus deu a ele, que era para o bem dele, para a salvação dele. Jesus o exortou. Tem gente que não aceita ser contrariado, ser disciplinado. Infelizmente, vai perder a salvação, vai perder muitas coisas boas na vida, vai afastar muita gente da vida dela. A Bíblia diz no livro dos Hebreus 12, o pai corrige aquele que ama. E quem aceita a correção, ele trata como filho. Se não aceita,
a disciplina ele trata como bastardo. Se Deus é assim, temos que ser assim. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque está faltando disciplina, correção na vida dos filhos para o bem. E na igreja não é diferente. Está faltando disciplina nas igrejas. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando a disciplina de acordo com a palavra, com as escrituras. Em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar aqueles que edificam. Então Adonias se exaltou, dizendo: eu reinarei, porque o seu pai nunca o contrariou, dizendo: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Nunca. Infelizmente, ele teve um fim trágico. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.